Quando você acorda pela manhã, pode parecer apenas mais um dia. Mas e se eu te dissesse que hoje não é um acaso? Que o céu está abrindo um espaço sagrado neste instante, só entre você e Deus? É exatamente isso que o Salmo 51 vem anunciar. Um chamado profundo para deixar o passado para trás, entregar os erros diante do trono da graça e começar de novo. Mas não um recomeço qualquer. Um recomeço com direção, com perdão, com paz verdadeira. Essa oração da manhã não é um ritual, é uma rendição. É a resposta a um clamor que talvez você nem sabia que estava fazendo em silêncio. O salmista diz: cria em mim um coração puro, ó Deus. E nesse versículo simples existe uma chave espiritual que pode desbloquear tudo o que você está carregando. Culpa, angústia, confusão, tudo pode ser purificado no altar do arrependimento sincero. Este vídeo foi feito para ser um espaço entre o seu coração e o céu, um lugar onde a luz da misericórdia entra sem pedir licença, para limpar, restaurar, recomeçar. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa se você errou, se caiu, se chorou escondido. O Salmo 51 está aqui hoje para te lembrar que o perdão não é o fim, é o ponto exato onde tudo começa. Então respire fundo, não saia agora, porque nas próximas palavras, Deus vai tocar partes do seu ser que talvez você tenha enterrado. E se você ficar até o fim, vai sentir o renovo chegando como um vento suave, mas firme, dentro de você. Enquanto ouve, declare: Senhor, cria em mim um coração puro. Essa é a primeira porta, e agora ela está aberta. No silêncio da alma existe um eco que grita sem som. É o arrependimento guardado, a memória dos erros, as palavras ditas no impulso, as escolhas feitas na dor. E o Salmo 51 é justamente a oração para esses momentos em que o coração já não aguenta mais carregar tudo sozinho. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Essas palavras não são simbólicas, elas são espirituais. Elas representam o momento exato em que você olha para o céu e decide que não quer mais viver com manchas que Deus pode lavar. E Ele pode, Ele quer, Ele está ouvindo agora. Deus não exige perfeição, Ele pede verdade. Ele não rejeita o coração quebrantado. Pelo contrário, é no momento da fragilidade que Ele mais se aproxima. Então, se você está se sentindo fraco hoje, se sentindo longe, sujo, impuro, indigno, você é exatamente quem Deus está procurando. Porque Ele não veio chamar os justos, Ele veio buscar os feridos, os que choram em silêncio, os que já tentaram mudar sozinhos e não conseguiram. E é nesse ponto de rendição que a verdadeira purificação começa. Entregue agora o que ainda pesa. Pense nas palavras que te machucaram, nas atitudes que você não se perdoa, nos gestos que te afastaram da tua essência. E diga: Senhor, purifica-me. Essa oração é um banho de alma. É como se o céu estivesse agora com as portas abertas, esperando você apenas dizer: eu preciso. Você não precisa ser forte agora, só precisa ser sincero, porque a graça só entra onde a verdade habita. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Essas palavras não são poéticas, são um pedido urgente, porque há dias em que tudo parece balançar. A fé, as emoções, a confiança. É como se o mundo ao redor estivesse em colapso e por dentro um terremoto silencioso bagunçasse tudo. Mas o salmista, em meio ao seu clamor, entendeu algo. O caos externo só perde o controle quando o espírito por dentro se torna estável. E é isso que Deus quer fazer com você nesta manhã. Ele quer tirar o espírito cansado, ansioso, fragmentado e soprar dentro de você um novo fôlego. Imagine isso agora. O Espírito de Deus entrando onde o medo cresceu, onde o cansaço se acumulou, onde a esperança já estava fraca. E ali, sem alarde, o Senhor deposita equilíbrio, paz, direção. Você começa o dia não mais reagindo ao mundo, mas sendo guiado por dentro. Porque quando o espírito é estável, o coração não se perde. Quando o espírito é firme, a mente encontra descanso. Quando o espírito é renovado, até o corpo se sente mais leve. Talvez você tenha acordado hoje com o coração agitado, com muitas dúvidas, com o peso de decisões difíceis. Mas agora, enquanto essa palavra entra,
Algo começa a se alinhar. E se você orar com fé, vai sentir. Diga: Senhor, renova dentro de mim um espírito estável. Não apenas por hoje, mas todos os dias. Porque quando o espírito é restaurado, o caminho se torna claro. A fé volta a pulsar. E o dia, por mais difícil que pareça, se torna possível. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É essa a promessa que muda tudo, porque a maioria das pessoas tenta esconder a dor, disfarçar a queda, camuflar a fraqueza. Mas o céu funciona ao contrário do mundo. Enquanto o sistema te pede aparência, Deus procura a verdade. E a verdade mais poderosa que você pode oferecer a Deus é um coração em pedaços, entregue. Um coração que não quer mais se defender, se justificar, se endurecer, mas que se dobra, que confessa, que clama: Senhor, aqui estou. Eu não aguento mais sozinho. O quebrantamento não é derrota, é porta. Porque a cura começa justamente onde você para de fingir que está tudo bem. É ali, nesse lugar de vulnerabilidade honesta, que o Espírito Santo entra com poder. E ele não vem para julgar, ele vem para reerguer. Ele não vem com peso, vem com leveza. Porque quem se humilha diante do Senhor é exaltado, não aos olhos do mundo, mas aos olhos da eternidade. E isso é o que realmente importa. Então, se neste momento há dor dentro de você, dor antiga, recente, oculta, não esconda. Entregue. Diga: Senhor, eu te entrego meu coração quebrantado. Porque o céu não precisa de perfeição, ele responde à entrega. A cura não começa na força, começa na rendição. E quando você entende isso, o recomeço não é mais uma possibilidade, é uma promessa. Continue comigo. Deus ainda tem mais para liberar hoje. Purifica-me e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Essas palavras são mais que poesia bíblica. São um convite sobrenatural para uma limpeza que só Deus pode fazer. Porque há impurezas que a água não alcança. Há pesos que o tempo não tira. Há culpas que nem o sono consegue silenciar. Mas há um lugar secreto no coração de Deus, onde Ele guarda a água viva que limpa a alma por dentro, onde o arrependimento sincero se encontra com a misericórdia e algo milagroso acontece. Você começa a ser purificado não só do que fez, mas do que passou a acreditar sobre si. Muitos carregam marcas invisíveis, vergonhas antigas, cicatrizes emocionais que se tornaram identidades. Mas Deus não quer apenas perdoar os atos. Ele quer restaurar quem você é. Ele quer lavar os olhos que aprenderam a ver com culpa, limpar os ouvidos que só ouviram condenação e curar o coração que bate escondido por medo de ser rejeitado. Esse é o poder do Salmo 51. Ele não te convida a ser melhor por esforço. Ele te convida a ser limpo por dentro. E quando essa purificação acontece, até o modo como você respira muda. Então feche os olhos agora por um instante. Imagine essa água viva te lavando por dentro. O passado sendo dissolvido, a culpa escorrendo, o peso caindo. E diga com fé: Senhor, lava-me por dentro. Eu quero ser limpo diante de Ti. Porque essa oração tem poder. Ela toca o céu e faz o céu tocar você. Continue comigo, porque o próximo passo é ainda mais profundo. A alegria que volta quando o peso finalmente vai embora. Restitui-me a alegria da Tua salvação. Essa frase carrega algo poderoso, porque quando a alma está suja, a alegria vai embora. O peso da culpa rouba o riso, a vergonha cala o louvor, a mente ansiosa deixa a gratidão muda. Mas o Salmo 51 revela que há um lugar onde tudo volta, a alegria que parecia morta, o prazer de orar, a vontade de adorar, o brilho nos olhos que o tempo apagou. Quando Deus purifica, Ele não apenas limpa, Ele devolve. E o que Ele devolve é mais profundo que felicidade passageira. É a alegria da salvação. A certeza de que você é aceito, amado e restaurado. Essa alegria não depende de como o mundo te trata, mas de como o céu te vê. E o céu, hoje, te olha com graça. Mesmo se o dia for difícil, mesmo que ainda existam lutas, quando a presença de Deus volta a fluir por dentro, tudo muda. Você começa a cantar sem motivo, a agradecer sem explicação,
a sentir paz onde antes havia dor, porque essa alegria é espiritual. Ela nasce do reencontro, da reconciliação, de saber, eu estava longe, mas agora voltei. Talvez você nem lembre da última vez que sentiu alegria verdadeira. Talvez a vida tenha te endurecido, mas agora é o momento de voltar a sentir. Feche os olhos por um instante e diga: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, porque quando a presença volta, a leveza volta. E o coração, que antes pesava toneladas, começa a bater de novo, como quem sabe que está em casa. Continue comigo, porque o próximo passo é decisivo. O que fazer com essa alegria? Como transformar restauração em missão? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Quando a dor passa, nasce a missão. Quando a alma é restaurada, Deus não diz apenas descanse, Ele diz, agora vai e compartilha. Porque o testemunho de alguém que foi restaurado vale mais que 1000 pregações. Quem viveu a dor entende o gemido do outro. Quem foi perdoado carrega a autoridade para falar de misericórdia. E é isso que o Salmo 51 revela. O quebrantado de hoje se torna o mensageiro de amanhã. Deus nunca desperdiça uma lágrima. Cada cicatriz que você carrega, Ele pode transformar em ponte. Ponte para quem ainda está na escuridão. Ponte para quem acha que não há mais saída. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava no chão. Mas veja, do chão saiu um cântico eterno. E assim é com você. O que hoje é choro, amanhã será cura para alguém. O que hoje é silêncio, amanhã será a palavra que salva. Porque a dor que se encontra com a graça se transforma em missão. Então comece a orar por isso. Diga: Senhor, usa a minha história para curar outros. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. Porque a missão dos restaurados não é exibir força, é carregar a verdade. A verdade de que Deus perdoa, que Ele restaura, que Ele usa até o pó para levantar colunas. E agora, com o coração mais leve, com a alma mais limpa, é hora de continuar. Porque a jornada ainda não acabou. Na próxima parte vamos falar sobre o poder de abrir os lábios para louvar. Mesmo depois da queda, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Quando o pecado é confessado e a alma é limpa, algo acontece naturalmente. O louvor começa a brotar. E não é aquele louvor forçado, cheio de palavras decoradas. É louvor verdadeiro, nascido da gratidão. Porque quem foi perdoado não consegue mais se calar. O coração começa a cantar, mesmo quando os olhos ainda choram. A boca começa a agradecer, mesmo quando nem tudo se resolveu. Porque a presença de Deus não precisa de circunstâncias perfeitas para ser celebrada. Ela só precisa de um coração sincero que se lembra do que Ele já fez. O salmista não pede apenas perdão. Ele pede que seus lábios sejam abertos para louvar. Isso é poderoso, porque o pecado fecha a voz. A culpa prende a adoração. O peso do erro cria silêncio. Mas o perdão de Deus solta os lábios, liberta o espírito e reacende o cântico que estava abafado pela dor. Talvez você esteja há muito tempo sem conseguir louvar de verdade. Não porque não quer, mas porque perdeu a liberdade por dentro. Hoje isso muda. Feche os olhos e diga com fé: Senhor, abre os meus lábios para te louvar de novo. Essa simples frase tem o poder de restaurar sua adoração. E quando você volta a louvar, o ambiente muda, a casa muda, a atmosfera espiritual muda. Porque louvor não é música, é entrega, é confissão com melodia, é oração com ritmo. Continue comigo, porque no próximo passo vamos falar sobre o que Deus realmente deseja de quem o busca. E não é sacrifício, é verdade. Tu não te comprases em sacrifícios. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Essa é uma revelação que desmonta as máscaras. Deus não está interessado em gestos vazios, em palavras bonitas ditas por obrigação, em rituais mecânicos. O que Ele procura, e sempre procurou, é verdade. Lá no íntimo, no oculto do coração, naquilo que ninguém vê, mas Ele vê. E é por isso que o Salmo 51 é tão forte, porque ele expõe o que Deus valoriza, a sinceridade crua, o coração que sangra e ainda assim se entrega. Não por aparência, mas por fé.
Quantas vezes tentamos compensar nossos erros com boas ações, promessas, tentativas de parecer espirituais, e Deus, com toda a paciência, diz: eu não quero o que você faz por fora, eu quero o que você carrega por dentro, porque só a verdade atrai o céu, só a verdade rompe cadeias, só a verdade nos liberta. E quando ela é dita, quando o coração se abre, a graça entra. Não porque você mereceu, mas porque você se rendeu. Hoje é um bom momento para essa conversa franca, sem máscaras, sem desculpas. Apenas você e Deus. Fale com Ele como você é, como você está. Diga: Senhor, não quero mais oferecer aparência, quero te entregar minha verdade. Essa oração toca onde nenhuma canção alcança, porque Deus é especialista em restaurar o que foi exposto com humildade. Continue comigo, porque agora vamos para a virada espiritual, o coração novo que Deus começa a formar dentro de quem se entrega por inteiro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa oração é o ápice da rendição. Não é um pedido por reforma, é um clamor por criação. Porque Davi sabia que seu coração antigo estava contaminado demais, ferido demais, instável demais. Ele não pediu conserto, ele pediu algo novo. E é isso que o Espírito Santo está pronto para fazer com você hoje. Não tentar melhorar o que está quebrado, mas formar algo inédito. Um coração puro, sensível, estável e cheio de Deus. O mundo tenta moldar nossos corações com medo, com pressão, com dor. Mas Deus age diferente. Ele forma um novo coração com base no amor, na verdade, na liberdade. E quando esse novo coração começa a bater dentro de você, tudo muda. O que antes te paralisava já não tem mais força. O que antes te confundia começa a clarear. E o que antes te dominava, agora é vencido por dentro. Porque um novo centro nasceu em você. Um centro alinhado com o céu. Talvez você tenha tentado mudar com sua própria força. Talvez tenha até conseguido por um tempo, mas sempre voltava ao mesmo lugar. Agora é diferente. Agora não é você tentando, é Deus criando. Feche os olhos e diga: Senhor, cria em mim um novo coração. Diga isso com fé, mesmo que pareça impossível, porque para Deus recriar sua essência é simples, desde que você permita. Continue comigo, porque agora vamos para um dos maiores segredos do Salmo 51. A presença de Deus como bem mais precioso do que qualquer bênção. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi já era rei, tinha palácio, fama, exércitos, riqueza. Mas depois de tudo que viveu, ele entendeu uma verdade. Nada disso vale sem a presença de Deus. E é exatamente esse discernimento que o Salmo 51 desperta em nós. Porque quando você prova da comunhão com o Espírito, nenhuma bênção externa é suficiente se o coração estiver distante. E quando você sente a presença indo embora, é como perder o ar, o chão, a vida. Essa oração não é sobre medo, é sobre amor, sobre dependência, sobre consciência espiritual. Davi não pede que Deus poupe seu trono. Ele clama para não perder a presença. E é esse nível de maturidade espiritual que o Senhor deseja ver nascer em você. Um desejo não por coisas, mas por presença. Um amor tão profundo que faz a alma tremer só de pensar em se desconectar da fonte. Porque é a presença que sustenta, que alinha, que renova, que limpa, que consola. Hoje peça isso com fé. Senhor, não me afasta da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito. Não porque você merece, mas porque você precisa. E Deus ama habitar onde Ele é desejado. Continue comigo, porque agora vamos avançar para a renovação da autoridade espiritual, quando Deus confia novamente àquele que caiu a capacidade de liderar com humildade e verdade. O Salmo 51 nos mostra que o mesmo homem que caiu feio também foi o homem que voltou a liderar. Porque Deus não cancela pessoas, Ele restaura. Ele não descarta vasos quebrados, Ele os reconstrói. E mais, Ele usa as rachaduras como marcas de autoridade. Davi, ao se derramar diante do Senhor, não apenas foi perdoado, ele foi reposicionado. E é isso que o céu faz com quem se arrepende de verdade.
Devolve o lugar, a unção, a confiança, mas agora com um coração curado. Talvez você tenha caído, talvez tenha deixado para trás oportunidades, ministérios, sonhos. Mas escute isso com fé. Deus pode te confiar de novo. Não porque você é perfeito, mas porque agora você sabe que depende dele. A autoridade que nasce da dor tratada é mais poderosa do que a que nasce da performance, porque ela vem carregada de empatia, verdade e humildade. E o mundo precisa de pessoas assim, que lideram com cicatrizes curadas e não com máscaras de santidade. Diga com fé agora: Senhor, se quiseres, usa-me de novo. Eu me coloco à disposição da tua vontade. Essa simples entrega é uma chave. E Deus ouve, Deus vê, Deus responde, porque Ele conhece os que passaram pelo vale e mesmo assim decidiram continuar. Continue comigo, porque agora vamos para a consagração dos lábios e da vida, quando o louvor deixa de ser um som e se torna um testemunho. Existem louvores que saem da boca, mas não tocam o céu. E existem vidas que louvam em silêncio e fazem o céu se levantar. O Salmo 51 nos leva exatamente a esse ponto, quando a transformação interior se torna tão real que o louvor deixa de ser música e se torna testemunho. A vida restaurada começa a falar mais alto do que qualquer canção, e cada gesto, cada escolha, cada palavra dita com verdade passa a glorificar a Deus, mesmo sem melodia. Davi entendeu isso. Ele não pediu apenas que seus lábios fossem abertos para cantar. Ele desejava que toda a sua existência fosse um louvor vivo, porque depois que o coração é tocado, o louvor não é mais sobre o que se diz, é sobre o que se vive. Pessoas assim carregam uma presença, uma paz, uma profundidade que só quem passou pelo quebrantamento e voltou com graça consegue transmitir. E é isso que Deus quer fazer com você, transformar sua vida em adoração visível. Talvez você não cante em público, talvez sua voz não seja afinada, mas se sua alma está rendida, sua vida já está entoando um hino que o céu reconhece. Diga com fé agora: Senhor, faz da minha vida um testemunho, que meu viver se torne louvor. Essa é a entrega que transforma ambientes, porque uma alma restaurada brilha. Testemunha e canta, mesmo que em silêncio. Continue comigo, porque na próxima parte vamos revelar o verdadeiro altar onde tudo isso acontece. O coração entregue. No tempo de Davi, os altares eram feitos de pedras, madeira, fogo e sacrifícios. Mas quando ele escreveu o Salmo 51, já entendia algo muito mais profundo. O verdadeiro altar é o coração, e não um coração orgulhoso, ritualista ou distraído, mas um coração quebrantado, sincero, entregue. Esse é o altar que Deus procura, um altar vivo, respirando, sensível à sua presença. Um lugar onde ele pode habitar sem precisar ser convidado todos os dias, porque ali ele é desejado o tempo todo. Você pode estar em casa, no trabalho, andando na rua e ainda assim carregar um altar dentro de si. Um altar que não precisa de incenso porque já tem lágrimas, que não precisa de cânticos altos, porque carrega silêncios cheios de fé. Esse é o altar que move o céu. É ali que Deus fala, cura, restaura e transforma o invisível. Porque quando o coração se torna altar, o corpo inteiro se alinha com a vontade do céu. O ambiente muda, a alma floresce e a glória de Deus encontra morada. Hoje, pare por um instante e ore. Senhor, faz do meu coração um altar onde Tu és adorado sem distrações. Essa oração, dita em verdade, transforma até os espaços mais simples em lugares sagrados, porque o altar não precisa estar em um templo físico. Ele nasce quando uma alma diz: eis-me aqui, continue comigo. Porque agora vamos para o próximo passo. O que acontece quando Deus aceita o altar? Ele derrama fogo. E onde há fogo, há transformação. Em todo altar verdadeiro, quando Deus aceita a entrega, Ele responde com fogo. Não um fogo que queima por fora, mas um fogo que consome por dentro, que ilumina, purifica, queima o que não serve mais e aquece o que estava frio. O Salmo 51 é o combustível que prepara o coração para essa chama, porque onde há verdade, Deus desce.
Onde há arrependimento, o céu se aproxima. E quando o céu toca o altar, tudo muda. O que antes era desordem vira direção. O que era medo se torna coragem. O que era culpa se converte em paz. O fogo de Deus não vem para destruir, vem para transformar. Ele não consome quem se entrega. Ele refina, ele molda, ele tira as cascas, as máscaras, os vícios silenciosos que ninguém vê. E ali, no íntimo da alma, começa uma obra que ninguém pode impedir. Davi sabia disso. Ele não queria apenas ser perdoado, ele queria ser refeito. E o fogo de Deus é o que refaz o que foi rachado pelo tempo, pela dor, pelos pecados. Ore comigo agora. Senhor, se o meu altar te agrada, derrama teu fogo sobre mim. Diga isso com reverência, com fé, com desejo real de transformação. Porque quando esse fogo vem, você sabe. Sabe porque sente. Porque tudo dentro de você começa a se alinhar. E aí, a jornada toma um novo rumo. Continue comigo. Porque na próxima parte, vamos entender o propósito final de tudo isso. Voltar a viver de um modo que glorifica a Deus em cada detalhe, até nos mais simples. Depois do quebrantamento, do perdão, da purificação e do fogo, vem a vida nova. Mas ela não começa nos palcos, ela começa nos detalhes, nas palavras que você escolhe usar, no jeito como responde a alguém, no pensamento que você decide cultivar. Porque viver para glorificar a Deus é mais do que ir à igreja, é ser igreja onde quer que esteja, é carregar uma luz que não se apaga, mesmo quando ninguém está olhando, é transformar cada ato comum em semente de adoração. O Salmo 51 nos ensina que o verdadeiro arrependimento se revela em atitudes, não como obrigação, mas como fruto. O coração novo gera uma nova conduta. A presença de Deus começa a influenciar até o jeito como você lida com o silêncio, com a dor dos outros, com o tempo que antes era desperdiçado. E de repente, você está glorificando a Deus sem nem perceber, porque sua vida passou a respirar graça. E essa graça começa a tocar os outros, sem barulho, sem discurso, apenas com presença. Hoje, faça essa entrega. Senhor, que minha vida te glorifique mesmo nos detalhes. Essa oração tem poder, porque onde há verdade, há transformação real. E onde há transformação, há frutos. Não frutos para os homens aplaudirem, mas frutos que o céu reconhece. Continue comigo, porque agora vamos dar um passo ainda mais profundo. O retorno à identidade verdadeira, aquela que o pecado tentou apagar, mas que Deus está restaurando agora. O pecado distorce, a dor desfigura, a culpa contamina, e de pouco em pouco, sem perceber, você vai se afastando da sua essência, vai acreditando que é aquilo que fez, que é aquilo que perdeu, que é aquilo que o mundo disse que você se tornou. Mas o Salmo 51 é mais do que arrependimento. É um chamado de volta para quem você foi criado para ser. E essa identidade não está quebrada. Ela está intacta, guardada em Deus, esperando o dia em que você voltasse para reencontrá-la. Davi, ao clamar por um coração puro e por um espírito firme, não queria apenas perdão. Ele queria reencontro. Ele queria voltar a ser aquilo que o pecado tentou roubar, um homem segundo o coração de Deus. E hoje, essa promessa também é sua. Deus não te chama pelo que você errou. Deus te chama pelo que Ele escreveu a teu respeito antes de você nascer. Ele te conhece pelo nome espiritual que você carrega. E esse nome é restaurado quando você se entrega de novo. Ore agora com profundidade. Senhor, restaura em mim a identidade que o céu conhece. Eu não quero mais viver com rótulos da dor. Eu quero ser quem Tu me criaste para ser. Essa oração tem o poder de resgatar a sua origem espiritual, de ativar dons esquecidos, coragem adormecida, propósito silenciado. Porque a maior prova de perdão é quando Deus nos devolve a nós mesmos, mas agora mais maduros, mais firmes, mais cheios dele. Continue comigo, porque agora vamos para um dos momentos mais decisivos dessa jornada, a reconstrução da intimidade com Deus. A maior dor de quem conhece a presença de Deus é perceber quando ela já não está mais tão perto, quando a oração virou obrigação, quando o louvor perdeu a paixão,
Quando o coração ficou seco e o que antes era vivo virou só lembrança. Mas o Salmo 51 nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, a intimidade pode ser reconstruída. Deus não fecha a porta para quem bate com sinceridade. Ele não rejeita quem deseja voltar, mesmo que seja tropeçando, mesmo que seja chorando. Davi não pede bênçãos, ele pede proximidade. Ele quer sentir de novo o que um dia sentiu. E isso revela o que realmente importa. Não são as vitórias públicas, mas os encontros secretos. O quarto fechado, o silêncio com lágrimas. A Bíblia que se abre não por obrigação, mas por saudade. Quando a intimidade volta, tudo se alinha. O discernimento aflora, a paz se instala e a alma encontra descanso mesmo no meio do caos. Hoje, diga com verdade: Senhor, eu quero voltar para perto, voltar a te colocar em primeiro lugar. Essa frase simples pode reacender uma chama que estava apagada, porque a intimidade não depende de performance, depende de entrega. E quando Deus volta a ser o centro, o resto encontra o seu lugar. Continue comigo, porque agora nos aproximamos do clímax final, o renascimento espiritual completo, quando tudo dentro de você se torna novo. Algo poderoso acontece quando o arrependimento é real, quando o coração é entregue e a presença de Deus é restaurada. Você renasce. E não é só um alívio emocional, é algo que vai além do entendimento humano. O passado perde a força, as culpas perdem o poder, e o que antes era apenas sobrevivência se transforma em vida plena. O Salmo 51 nos leva exatamente a esse ponto, o momento em que o pecador quebrado se levanta como alguém recriado. Um novo ser, um filho amado, um espírito restaurado pelo toque da graça. Essa graça não é barata, ela custou tudo a Deus, mas Ele dá de graça a quem se entrega, porque a vontade do céu nunca foi te punir, foi te reconquistar. E agora, aqui, nesse instante, você pode sentir essa reconquista acontecendo, como se uma nova respiração estivesse te enchendo por dentro, como se o fôlego de vida estivesse te levantando do chão e te preparando para dias que antes você nem ousava imaginar. A partir de agora, você não anda mais sozinho, não luta mais só, porque o Espírito Santo habita em você, caminha com você, fortalece você. Ore com profundidade: Senhor, eu recebo esse renascimento, eu aceito esse novo começo, eu sou teu. Diga isso com convicção, porque esta não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de eternidade. Você não é mais definido pelo que passou, agora você é definido por quem te restaurou. E no próximo e último passo, vamos selar tudo isso com uma oração de consagração para o dia, um envio espiritual com o coração purificado, a alma leve e a presença de Deus reinando por completo. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste novo amanhecer eu me coloco diante da Tua presença com humildade, com reverência e com verdade. Depois de tudo que foi quebrado, depois de tudo que foi lavado, depois de tudo que foi refeito, eu levanto os olhos e declaro: Tu és o meu Deus, o meu perdoador, o meu restaurador, o único que me viu no fundo e ainda assim me amou com profundidade. Hoje, Senhor, eu consagro este dia com um coração renovado. Não sou mais quem eu era, não caminho mais do mesmo jeito. Eu me entrego à Tua vontade com coragem, com fé e com esperança. Que cada passo que eu der seja alinhado com o Teu Espírito. Que cada palavra que eu disser carregue a Tua unção. Que cada pensamento que eu cultivar venha de Ti. Eu rejeito o peso do passado. Eu rejeito a culpa, a vergonha, os medos silenciosos. Eu renuncio o velho eu e acolho agora, pela Tua graça, a nova versão que nasceu do Teu perdão. Obrigado, Pai, por não desistir de mim. Obrigado por me chamar de volta, por me lembrar de quem eu sou, por abrir as portas para um novo começo. Que o Salmo 51 não seja apenas uma leitura, mas um pacto, uma aliança entre a minha alma e o Teu propósito. E se nesta manhã eu puder tocar outras vidas, que seja com esse mesmo amor que me tocou agora. Que minha vida seja testemunho, que meu dia seja altar, que minha mente seja clara e que meu coração permaneça firme na Tua presença. Em nome de Jesus,
Que tudo que começou aqui hoje continue florescendo, crescendo e se multiplicando. Amém.